Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer e grande alegria estarmos aqui a convite do nosso amado irmão Zé Vicente, que nos fez esse convite para estarmos aqui, trazendo uma pequena porção da palavra do Senhor. O Senhor tem algo aos nossos corações e cremos que quando nossos corações estão abertos para ouvir a palavra do Senhor, Ele tem algo a nos comunicar, muito a nos ensinar. E eu oro para que todos possam receber esta palavra, que Deus abençoe a cada um. A palavra que nós vamos ler hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 2, que diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus. Esta palavra, ela está falando, está se referindo a alguém que seguiu um caminho. E no livro de 2 Reis nós vamos e fala um pouco sobre os reis que passaram por Israel, pelo reinado em Israel e também pelo reinado em Judá, onde eram se divididos esses reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, também conhecidos como Reino do Norte ou Reino do Sul. E aí, o que é que acontece? Ao longo desta história que ele passa por 1 Reis e 2 Reis, que é conhecido como esses livros de 1º livro dos reis e 2º livro dos reis, ele retrata sobre os reis que passaram por essa história. E essa história eles vão contar sobre os reis. E neste capítulo fala sobre o rei Josias, um rei, se não me engano, 12º ou 13º rei que passou pelo reinado de Judá, ou que estava à frente deste reinado de Judá. Ele vinha antecedendo Amon, que era seu pai, e também o seu avô, que era Manassés. Ele reinou logo após estes reis. Amém? E o que é que aconteceu? Ao longo dessas histórias, muitos desses reis que passavam, comumente nos versículos 1 ao versículo 2 e até o versículo 3, eles sempre deixavam bem claro qual era o nome do rei, o nome de sua mãe e também se ele seguia ou não os caminhos do Senhor. Se ele seguiu reto em seu caminho, como diz o versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou então, se ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se ele fez, como diz os reis que não seguiram os caminhos do Senhor, ele fez ou seguiu os caminhos de Jeroboão, que foi conhecido e é conhecido como um mau rei na Bíblia, onde ele levantou altares que não eram para servir ao Senhor nosso Deus. E também eles serviam outros deuses daquela época, grandes bosques que eram construídos, árvores que eram plantadas, a natureza que poderia ser um dos lugares para glorificar ao Senhor, eles eram usados também para servir a outros deuses. Ou seja, era toda uma corrupção. Mas dos poucos reis que se encontram como um exemplo de Davi, um exemplo de Salomão, que seguiu bem seu caminho, mas logo após, infelizmente, ele se corrompeu por causa de muitas mulheres e de tudo que ele se acumulou. Claramente que a culpa não é das mulheres, mas infelizmente, quando nós acumulamos muitas coisas e buscamos tantas coisas, na verdade, moças, riquezas, tantas outras coisas, nós acabamos nos esquecendo do Senhor. E foi assim que Salomão, infelizmente, se corrompeu no seu caminho. Mas ele nos deixa as grandes lições, tanto no livro dos Salmos, onde ele escreveu, como também no livro de Provérbios, onde ele nos deixa muitos conselhos. Nós temos Davi, temos o rei Asa, temos o seu filho e nós temos o rei Ezequias também, que é o avô do rei Josias, e o rei Josias, sem contar tantos outros, e também os profetas que estiveram presentes, pois os profetas eles eram a boca do Senhor nesta terra. Eles transmitiam a palavra do Senhor nesta terra. Eles aconselhavam reis, como muitas vezes o profeta Elias ele chegava em Acabe e transmitia uma palavra do Senhor, pois o Senhor queria que o povo de Israel ele andasse reto em seus caminhos, tanto os reis como também o seu povo. Pois é muito claro quando a palavra do Senhor ela deixa também no livro dos reis que o rei de Israel, como o rei Manassés, ele pecou e ele fez com que o seu povo pecasse também. O povo que ele estava à frente, ele também fez com que ele pecasse. Quando o rei muitas vezes ele se prostituía, o povo ele também se entregava à prostituição. Quando o povo ele se entregava a muita avareza, a adorar a outros deuses, o povo ele seguia nesse mesmo caminho, pois um líder ele é como nosso exemplo. E aí é onde chegavam os profetas do Senhor
e eles davam uma palavra. Muitos reis eles se convertiam, outros reis eles não chegavam a se converter. Mas nós temos exemplo do nosso rei Josias, o rei daquela época, onde ele se encontrava em um reino que havia destruição naquele lugar. E havia muita idolatria também, onde a prostituição poderia reinar também. E o que é que aconteceu? Se os muros estivessem destruídos, como estavam também, na palavra diz que ele chegava e reconstruía, ele levantava os muros das cidades fortificadas de Judá. Ele também restaurou os templos e também os altares do Senhor. Ele tirou os altares que eram usados para outros deuses e restaurou os altares que eram usados para o Senhor. E isso nos mostra muitas coisas. Antigamente nós vivíamos uma vida velha, na verdade, uma vida onde nós deparávamos muitas vezes com os vícios, onde nós nos deparávamos muitas vezes um descaso com a palavra do Senhor. Nós não queríamos ligar. O nosso prazer era somente voltado àquilo que nós queríamos fazer. Ou, como nós conhecemos, os nossos desejos da carne, ou também os desejos do nosso velho homem, onde muitas vezes é encontrado assim. Martinho Lutero, ele escreveu uma frase muito interessante que dizia, era que quando eu mergulhei nas águas do batismo, eu achei que o velho homem ele tinha morrido, mas descobri que o infeliz sabia nadar e agora é necessário que eu mate ele todos os dias. Não é verdade? Nós uma vez passamos pela água do batismo, não é verdade que nós aprendemos que é como se fosse para o arrependimento dos pecados e também nós mergulhamos e saímos de lá com uma nova vida, com uma nova decisão que agora é servir ao Senhor Jesus e se entregar totalmente a Ele. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós passamos por esse processo de ter o Senhor como o único Senhor de nossas vidas, o único Senhor e Salvador. E aí quando nós passamos pelas águas do batismo, nós nos batizamos nas águas, nós passamos por esse novo processo de uma nova vida. Mas o velho homem, ele continua sabendo nadar. E é necessário que nós matemos o velho homem todos os dias. A palavra do Senhor, ela nos deixa claro no livro dos Gálatas que nós morremos ou fomos crucificados com Cristo. E agora, crucificados com Cristo, nós temos uma nova vida. E como ele diz no capítulo 2, do versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E o que é que nós podemos aprender no livro dos Reis? Que, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, andando em todos os caminhos de Davi, nós vemos ver nessa parte que é muito importante, andar em todos os caminhos de Davi. Davi, ele foi, se não me engano, nós tivemos o nosso primeiro rei, que foi o rei Saul, e Davi, ele foi o segundo rei dessa parte, se não me engano, de Israel, ou então de Judá, mas onde ele teve o seu reinado em Jerusalém, e aconteceu, em ele tendo esse reinado, ele era um homem segundo o coração de Deus. Saul, ele foi também um homem escolhido por Deus, mas infelizmente Saul, ele andou em outros caminhos. Ele consultou adivinhos e adivinhas, um médium, como nós conhecemos. Ele fez muitas outras coisas. Normalmente, quando se ofereciam sacrifícios, normalmente quem oferecia eram os sacerdotes daquela casa. Mas Saul, com a sua pressa, Deus resolveu fazer um teste de paciência, alguns testes com Saul. Ele disse, você vai à terra dos amalequitas e você vai matá-los, não vai deixar ninguém, vai aniquilar todos, não vai sobrar nem boi, nem vaca, nem animal, nenhum, seja de maior ou seja menor, vai aniquilar a todos, porque esse era um povo que havia feito perseguição com o povo de Deus, não é verdade? E haviam corrompido este povo. Então Saul, ele vai lá, ele não mata a todos, ele deixa o rei Amaleque vivo. Quando o rei Amaleque, ele era um dos principais, que já era para ter ido. Não é verdade? Já era para ter sido morto ou aniquilado pela palavra do Senhor. Mas Saul não fez conforme. Ele também deixou o melhor do boi, ele deixou o melhor dos gados, deixou o melhor das ovelhas para se oferecerem em sacrifício. E também ele estava esperando o profeta Samuel e também sacerdote. Só que o sacerdote Samuel, o profeta, ele demorou para chegar. E aí, com esta demora, Saul infelizmente resolveu oferecer sacrifícios e fez contra o que a palavra do Senhor ordenara. E então foi rasgado o reino de Saul de suas mãos. Saul, ele por sua pressa, por sua vontade de oferecer ao Senhor, ele acabou não ouvindo a palavra do Senhor e fez algumas coisas contrárias. A sua obediência foi uma obediência parcial, não é verdade? Mas nós temos o rei Davi,
que ele obedeceu e fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem obediente. E a palavra do Senhor, ela nos ensina assim: fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, andando em todos os seus caminhos. O Senhor, ele vê isso como obediência. Ele vê que nós estamos nos propondo, nos colocando em obediência, nos fazendo seguir em seus caminhos, e Ele se agrada da nossa obediência. Quando nós obedecemos, nós costumamos seguir nesse caminho de santidade, porque a obediência também gera intimidade. Uma das coisas que a obediência ela também gera é a potencialização de perigos. Hoje em dia, tanto como naquela época, quando nós obedecemos ao Senhor, muitas vezes as nações querem tentar nos derrubar. Muitas vezes, como Neemias, que tentou levantar os muros de Israel. É verdade, ele tentou levantar os muros de Israel. Houveram 2 homens que tentaram se opor a essa obra, contando com muitos outros também. Só que Neemias, ele continuou na reconstrução dos muros. Ele ouviu todas aquelas palavras como o povo de Israel estava sofrendo. Ele ficou atônito, parado por alguns dias, jejuando. Ele chorou, ele com certeza clamou por seu povo. E aí ele, triste, chega até o seu rei. E o rei percebe que ele estava um pouco aflito em seu coração. E aí acontece que ele, falando com Neemias, ele percebe a sua tristeza e diz: o que é que está acontecendo? Eu vou lhe oferecer uma ajuda. E ele diz: eu preciso ir adiante do meu povo. E é como se o rei tivesse chegado até ele e dito assim: você vai, Neemias, você vai na reconstrução dessa obra, mas você tem que voltar. Você tem certeza que você vai? E ele disse: irei. E essa é uma das respostas à obediência. Quando nós obedecemos tanto a pessoas que vão nos ajudar, que vão nos direcionar até esta obra em obedecer ao Senhor, e também há pessoas que também vão se opor a esta obra. Nós, seguindo por esse caminho de obediência, como o rei Josias, ele também seguiu os exemplos de Davi. Cada um dos reis que ele começava a seguir reto nos caminhos do Senhor e fazer toda e conforme a vontade de Deus, o Senhor, ele se agradava daquele rei. Muitas das vezes, os seus dias eram prolongados, porque nós, honrando ao Senhor Jesus, nós fazendo um bom trabalho, e não somente pelo nosso trabalho, porque muitas das vezes nós podemos trabalhar, mas não ter um coração aplicado naquilo. Mas cada vez que nós trabalhamos em obediência, e também é necessário que a obediência, ela também se siga com amor a Deus. Quando nós obedecermos seguindo com amor a Deus e com fidelidade. E o rei Josias, ele é um dos homens que mostrou esses sinais de fidelidade e de amor a Deus e de sua obediência, não é verdade? E ele comandou dentre essas obras. O rei, ele manda que chame um sacerdote até a presença dele, ou então um escrivão chamado Safã, e ele pede que ele chame um sacerdote. E aí esse sacerdote, ele vai até ao templo, não é verdade, para reconstruir. O templo, ele se encontrava com algumas rachaduras em seus lugares, e também fazer toda uma reconstrução, uma obra geral no templo do Senhor. E aí, nessa reconstrução desse templo, onde ele havia pagado para os trabalhadores, e os trabalhadores também seguido fielmente, não é verdade? E na reconstrução desse templo, tudo ficando bonitinho, rebocando dali, consertando rachadura, é encontrada a palavra do Senhor. E aí, então, o sacerdote, ele encontra aquela palavra, ele entrega para o escrivão Safã, e o escrivão, ele entrega para o rei, onde é lido na presença do rei aquela palavra do Senhor. E muitas das vezes nós encontramos a nossa palavra perdida em muitos lugares. Mas o que é que a palavra nos mostra? Na época de seu avô e na época de seu pai, o seu avô e o seu pai, eles fizeram, Manassés e Amon, eles fizeram muitas coisas erradas. Eles seguiram totalmente o caminho contrário que o seu neto, na verdade, Josias havia seguido, e que também Davi havia seguido, né? E eles foram se desconcertando, levando a outros caminhos, adorando a outros deuses, se inclinando a outros deuses, quando nós devemos nos inclinar somente na presença do Senhor. Não é verdade? Devemos obedecer ao Senhor, nosso Deus. E aí ele encontra essa palavra e ele fica assustado, com bastante medo, e ele diz: meu Deus, como é que isso pode suceder? Eu estava tão seguindo bem no seu reinado, tudo de acordo com a palavra de Deus ao rei Josias. Só que aí ele lê essa palavra e ele encontra, porque o Senhor, ele havia falado através do profeta que haveria
como se fosse um grande julgamento. Ele traria grande mal àquele povo, porque o povo, seguindo o rei Manassés e seguindo o rei Amon, eles estavam se desconcertando da presença do Senhor, eles estavam saindo, eles estavam se retirando, não entregando mais a Deus o seu louvor, não entregando mais a Deus os seus sacrifícios. E então o Senhor, ele se indigna, porque o Senhor, ele também se ira, e o Senhor traria grande mal sobre aquele povo. Mas o rei Josias, ele se preocupa e ele diz: o que será que dá para fazer agora, não é verdade? E a gente se encontra assim, nós nos preocupamos, como o rei Josias se preocupa, a gente vê o mundo da maneira que ele está, seguindo um caminho totalmente ao contrário. Mas nós queremos que ainda pessoas como Davi, como Asa, como Josafá, como Josias, e também como Ezequias, que foi também um exemplo de rei que seguia o Senhor. E nós nos preocupamos, mas ainda há pessoas que são assim, que seguem no caminho da obediência. Eu creio que eu e você podemos seguir nesse caminho de obediência, obedecendo ao Senhor. E um dia o Senhor vai nos retirar daqui. Um dia nós vamos, na verdade, para onde o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 14, que não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou e irei vos preparar lugar. Para onde eu ir, vocês também possam ir também. Na verdade, o Senhor, ele já nos tem preparado um lugar para aqueles que crerem no Senhor Jesus de verdadeiro e completo coração, para aqueles que seguirem retos em seus caminhos, para aqueles que seguirem em obediência em meio a um povo, a um mundo, a um lugar em que se encontra em tanta maldade. O Senhor Jesus, ele ainda encontra pessoas como Josias, que tinham um coração voltado. Ele encontra pessoas como Davi, que eram pessoas segundo o seu coração, que eram homens segundo o coração de Deus, e ele ainda pode encontrar pessoas assim. Pessoas como João Batista, que eram corajosas e pregavam a palavra de Deus, que é uma coisa muito difícil. Como nos tempos de Samuel, a palavra do Senhor era de muita valia. O capítulo 3, ele diz assim: e a palavra de Deus, ela é de muita valia em nossos tempos, pois ainda que o mundo esteja corrompido como está hoje, e ainda há de piorar muito, porque quanto mais perto a vinda do Senhor, mais os sinais se cumprem. Mas nós, como igreja, devemos continuar firmes em obediência. Mesmo que os perigos se potencializem, como é que nós podemos provar que os perigos se potencializam? No livro de Atos, onde Lucas escreveu, o médico e evangelista Lucas, ele estava escrevendo no livro de Atos, no capítulo 16, fala que Paulo, alguns versículos antes dos versículos 16, alguns versículos acima, Paulo, ele estava dormindo, ele teve uma visão onde ele se encontrava com um homem e ele queria ter uma direção do Senhor para onde ele poderia ir. Ele foi a um canto, mas o Espírito Santo o impediu de ir. Ele foi a outro, mas o Espírito Santo também o impediu de ir para lá. E em sonho, em visão, ele se encontrou com um homem. E aí ele já teve uma ideia de onde ele poderia ir. Ele foi até esse lugar, ele expulsou, havia uma moça que ela estava com espírito de adivinhação. E aí Paulo, um pouco já incomodado com isso, ele pega e ele se indigna com isso e ele expulsa o espírito de adivinhação daquela moça. E alguns homens que usavam, alguns homens eles usavam aquela moça que tinha esse espírito de adivinhação. Muitas vezes nós achamos que estamos usando Satanás, o próprio inimigo, ao nosso favor. O povo do mundo pensa assim, que está usando todas as coisas ao seu favor, mas muitas das vezes são eles que estão sendo usados. O inimigo, ele tem este grande intelecto e conhecimento de nos fazer, nos enganar. Na verdade, sem contar também que o nosso coração é enganoso. E aí, Paulo expulsa esse espírito e ele é preso naquele lugar. Paulo e Silas são presos porque aquela moça que estava com esse espírito era de muito lucro para esses homens. Eles lucravam todos os dias. E nós queremos e temos certeza que se essa moça tivesse nos dias de hoje, ela não teria uma agenda aberta, nós não conseguiríamos ter um encontro com esta moça, de tantos encontros que ela teria que ter para adivinhar
Toda vez que Paulo e Silas passavam, aquele lá é um homem de Deus, aquele lá é um servo do Senhor Jesus. Paulo foi lá e expulsou o espírito maligno daquela moça, e eles se indignaram, eles chegavam até os magistrados de Roma e pediram que prendessem. Eles foram humilhados, as suas vestes foram rasgadas, eles foram açoitados naquele lugar, os seus pés foram presos em um tronco de madeira. De Paulo e Silas foram presos em um tronco de madeira onde eles não podiam se mexer, ainda muito açoitados e com a dor das chicotadas que eles receberam dentro de uma prisão, um lugar seguro, não é verdade? Como se fosse um lugar mais secreto e seguro de uma prisão, onde não conseguiria nenhuma visita ou nenhum policial deveria ir lá muito, mas tinha um carcereiro lá. Só que eles eram servos do Senhor Jesus. Eles eram obedientes ao Senhor Jesus, mesmo que os perigos tivessem se potencializado, mesmo ainda com as dores do chicote e mesmo ainda açoitado e com essas dores e presos, com seus pés presos, eles falaram: vamos louvar, vamos orar e cremos que o Senhor há de fazer. Ele pode fazer grandes coisas. Talvez eles não soubessem o que o Senhor ele poderia fazer naquele momento, mas eles continuavam sendo obedientes, continuaram louvando e orando. E nós vemos essa obediência. E o Senhor abalou as prisões, as cadeias, as correntes daquele lugar, as portas das prisões, as correntes, elas caíram, não é verdade? E eles foram soltos e ainda ganharam uma alma e uma família para Jesus ainda, que foi a família do carcereiro. E nós vemos isso como um sinal de que, e também em todo o Evangelho do Senhor Jesus, todo o Evangelho de Jesus que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, e também no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos esse grande perigo que os homens de Deus, os apóstolos, eles viveram, eles sofreram grandes perigos, eles sofreram grandes acusações, foram injustiçados, foram blasfemados, contaram mentiras sobre eles, calúnias, eles foram perseguidos e grandemente perseguidos. Mas à medida que eles foram obedientes ao Senhor, o Senhor ele cuidava, o Senhor ele ia à frente, o Senhor ele sempre tinha a sua maneira de tratar com seus filhos. E mesmo em meio aos perigos, presos ou livres, eles pregavam o Evangelho e ganhavam muitas almas e muitas pessoas para o Senhor Jesus. Paulo foi um grande plantador de igrejas. Sendo esse grande plantador de igrejas, ele pregou muito o Evangelho em lugares que muitos não foram, para os gentios e também os outros que ficaram e permaneceram em Jerusalém e dentro daquela terra de Israel. Obediência também é um caminho de santidade, e a santidade nos leva a ter intimidade com o Senhor. E a intimidade com Deus, o Senhor ele sempre tem algo a nos revelar, a nos mostrar. E qual é o ponto onde eu quero terminar para que os irmãos possam compreender? Fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, andando em todos os seus caminhos, seguindo o caminho que os nossos pais nos ensinaram, a como seguir o Senhor Jesus. Creio que muitos dos irmãos que estão aqui tiveram pais, e se não, mas tem pessoas que nos ensinam a palavra de Deus, em que caminho devemos seguir. Verdadeiros pais biológicos e pais na fé, ou então só pais na fé, como nós costumamos chamar, aqueles que nos pregaram a palavra e nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nós temos muito a aprender, seguindo os caminhos do Senhor, seguindo retos em seus caminhos, com um coração verdadeiro e aplicado, amando a Deus, amando ao nosso Senhor Jesus. Nós produziremos bons frutos, nós seguiremos em bons caminhos, guardando a palavra do Senhor em nosso coração. Nós cremos que temos muita caminhada a seguir pela frente. Quando nós fizermos as nossas escolhas, não será baseada não apenas no que nós queremos, mas será baseado na vontade do Senhor, nosso Deus. Se nós estivermos à frente de um trabalho, a nossa preocupação será em dirigir aquele trabalho segundo a vontade de Deus. Fazer o que é reto aos seus olhos agrada a Deus. Mesmo que as nossas obras não sejam nada para Ele, mesmo que não sejam grandes obras para Deus, não é verdade? Mas quando nós propomos o nosso coração a honrar a Deus, o Senhor, Ele nos honra também, não com o intuito de barganha, mas sim com o intuito de que nós estamos honrando a Ele. E por esta honra, é verdade, mesmo nós não merecendo nada e nos reconhecendo como pecadores, quando nós seguir neste caminho de honrar a Deus,
Ele nos honra também. O Senhor Jesus tem o melhor preparado para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele seguiu totalmente e fez tudo conforme a vontade do Pai. Diz no Evangelho de João, no capítulo 4, que a comida e a bebida do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, que seja a nossa também. O nosso maior prazer fazer a vontade dEle. O nosso maior prazer mastigar a Sua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Ele foi obediente e Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Tudo isso por mim e por você. Mas também Ele honrou a Deus. E também ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, nos deixou o Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados, que nos ajuda a seguirmos uma nova vida e seguir dentro dos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo, que Ele nos dirige em seus caminhos, Ele tem o melhor preparado para nós, então sigamos reto nos caminhos do Senhor, sigamos conforme agrada aos olhos do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um. Se inscreva no canal do nosso amigo Zé Vicente e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Amém.